A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, excelente dia, excelente quarta-feira. Estamos mais uma manhã com a Live Manhã com Propósito para receber e também entoar um culto de adoração a Deus. Nós sempre temos recebido palavra, sempre Deus tem nos alcançado e eu quero te convidar para estar conosco mais esta manhã, né? Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, né? Por tudo que Deus está fazendo, nós queremos glorificar a Deus, né? Essa oportunidade ímpar, essa condição que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Estamos com vida, estamos com saúde, estamos podendo lutar, né? Às vezes nós olhamos e não sai como nós queremos, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós estivermos vivendo a vontade de Deus, fique em paz. Que ela é boa, ela é perfeita e agradável. A nossa vontade que é falha, às vezes o nosso querer só pensa em nós, né, o egoísmo, mas a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus nos preparou mais uma manhã, irmãos. Mais uma oportunidade, mais um dia de vida, mais um dia de agradecimento, de louvor. Às vezes nós estamos pensando no mês que vem, né? Em outros meses, no amanhã, mas a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então que possamos viver o hoje, um dia de cada vez. Às vezes nós nem vivemos o hoje e já estamos precipitando o dia de amanhã. Às vezes nós nem chegamos, né, no hoje na totalidade. Por quê? Porque a nossa mente ainda está no ontem e já quer passar para o amanhã. E se nós entendemos que basta cada dia o seu mal, nós vamos viver um dia de cada vez. Vence um dia de cada vez, né? Vença os desafios de cada dia. Nós nem conseguimos vencer o hoje, nós já estamos preocupados com o amanhã, como vai ser, o que vai ter, como vamos chegar. Duas coisas não nos é proposta, né? O ontem porque já passou, não tem como voltar, e o amanhã porque não chegou. E o amanhã, quando ele chega, não é amanhã, já é hoje. Então, viva hoje, irmão. Espere hoje. Confie hoje. Ame hoje. Perdoe hoje. Né? Às vezes, nós estamos olhando e falamos, eu fui traído, né? Fui abandonado, fui deixado. Mas pensa na situação de Jesus. Não tinha nada de errado com Jesus. Mas ele foi traído, abandonado, deixado, né? Caluniado, esbofeteado. Mas ele não tributou a ninguém isso. O nosso problema é que às vezes acontece alguma coisa em nossa vida e nós não queremos mais avançar e dizemos que é por culpa do outro, né? Ah, eu não acredito por causa disso, eu não acredito por causa daquilo. Irmãos, isso aí não é verdade. Nós não acreditamos porque nós temos medo, porque esse sentimento às vezes já está em nós, a desconfiança. Às vezes esse sentimento já está fazendo parte da nossa vida na totalidade. Porque as pessoas confiam em nós, Jesus confia em nós, né? E nós não queremos confiar. Ah, mas pastor, o senhor não conhece aquela pessoa. Mas nós se conhecemos, né? E mesmo com toda a nossa falha, Jesus confia em nós, você percebeu? Já pensou se Jesus chegasse de manhã e falasse, eu não vou confiar em você hoje? Por causa disso, disse e disse, tem pauta para isso. Eu estava meditando essa semana, desde segunda-feira, Deus ele vem falando comigo, que muitas das vezes uma mentira se levanta e todo mundo abraça essa mentira, leva essa mentira como verdade. E às vezes a verdade mesmo, nós não acreditamos nela. É mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Porque as coisas vêm, né, trazendo com elas situações. E a mentira, ela vem até como falsa verdade.
e nós abraçamos ela, né? E aí, vendo uma ministração, o pastor falava bem assim, que nós estamos despreparados para a verdade e preparados para a mentira. E aí eu comecei a meditar naquilo. Porque se uma pessoa fala uma mentira ao nosso respeito e as outras abraçam essa mentira sem perguntar, sem saber o que realmente aconteceu, e quando nós estamos trazendo, né, a verdade, nós temos que provar, irmãos. Aí causa confusão, porque a verdade ela precisa de prova, a mentira não. Você percebeu o ambiente que nós estamos vivendo? É mais fácil acreditar. Alguém fala alguma coisa a respeito de outra pessoa, fulano falou. Mas aí quando a própria pessoa vem com a verdade, não sei, causa desconfiança. Aonde nós estamos vivendo? Às vezes nós estamos acreditando em mentira e queremos viver uma vida de verdade. Ou nós estamos mancomunados, né, ligados com a mentira e dizemos que estamos vivendo uma vida com verdade. Irmão, nós temos que tomar cuidado. E foi isso que o Senhor falou para mim. Aonde você está firmado? Na mentira ou na verdade? Porque às vezes, para acreditar na palavra de Deus, nós precisamos de provas cabíveis. Aí eu preciso ver. E qualquer mentira que se levanta, nós tomamos partido dela e vamos levando. Não vivam uma vida de mentira. Vivam uma vida de verdade. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Pastor, agora eu vou viver uma vida desregrada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a nossa conduta com Deus, a nossa conduta cristã, ela tem que ser verdadeira. Nós não temos que viver de aparências, irmão. Você já percebeu que muitas das vezes as pessoas hoje querem caber em qualquer lugar? A Bíblia diz que se nós formos amigo de Deus, nós vamos ser inimigo do mundo. Não tem como, né? Tiago, né? 4. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Não tem como ser maleável, né? Às vezes nós estamos adquirindo uma característica chamada camaleão. Pastor é forte, Nós estamos querendo se enquadrar em todos os lugares. Não tem como, irmão. Ou nós temos o caráter de Cristo, um caráter de verdade, ou nós não temos. Eu sei que às vezes parece que é pesado, parece que só eu tenho razão. Não, eu não estou falando de razão minha, eu estou falando de Bíblia. Nós não podemos ser camaleão. Pastor, mas como assim? A Bíblia diz que quando Judas vem de Jesus, Anás e Caifás vai lá para prender junto com os demais, né? Pedro tentou se esconder. Mas alguns que estavam ali em volta da fogueira falaram, você não é um deles? Ele disse, eu não. Eu te vi com eles. Não, eu não. Mas você se veste como eles? Eu não. Você fala como eles? Eu não. Por mais que Pedro negou, os atributos de Jesus estavam sobre Pedro. Por isso que houve arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Por isso que houve arrependimento, porque estava em Pedro os atributos de Jesus. Às vezes nós queremos se enquadrar, olha, nós queremos, né, a moda dita alguma coisa, nós queremos se enquadrar. Não estou, cada um, né, se acha que deve, aí é você e Deus. Mas eu estou falando de caráter. Eu estou falando de caráter cristão. Nós entendemos errado esse negócio aí. O amor de Cristo é uma coisa, irmãos. Viver com Cristo é uma coisa. Agora, se enquadrar em todos os lugares, não tem como. Porque daqui a pouco nós estamos coniventes com o erro, com o pecado e achando tudo normal. Tá? Tem pessoas que não professam a mesma fé que eu, são meus amigos. Tá? Converso, nós falamos de algum assunto, mas quando eles perguntam acerca da minha fé, eu sou, né, mais que pronto a responder. A Bíblia diz que é errado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina essa prática. Tá? Nós não podemos ser onda do mar. Uma hora tá, uma hora não tá. Mas é meu amigo, pastor amigo fala a verdade.
Ah, mas se eu falar, não vão gostar de mim. Também tem que saber falar, né, irmãos? Nós não podemos chegar já de uma vez, mas nós temos que esperar as oportunidades para falar, mas não aceitar. Né? Eu sempre digo aqui que eu não, para os cultos, eu não chamo o. Eu esqueci agora a palavra, mas eu vou lembrar. Eu não chamo, eu chamo pessoas. Porque tem uma palavra que eu sempre falo aqui, eu esqueci agora, porque senão a gente vamos chamar essas pessoas e elas não vão ter mudança. Os simpatizantes. Eu não chamo simpatizantes, sabe por quê, irmãos? Quando eu estou chamando os simpatizantes, eu estou dizendo, você pode vir, ficar do jeito que você quer e não precisa saber da verdade. Não, eu chamo pessoas, eu convido vidas, almas. Porque mesmo que ela esteja no erro, mesmo que ela esteja servindo a outras coisas, né? Porque é uma crença, ela tem aquilo como verdade. Só quando ela encontra a verdade em Cristo Jesus que ela é liberta. Então nós não podemos levar a fé de fogo dizendo, olha, é assim, assim. Não, irmão. É uma vida aprendendo aquilo. Eu também vivi fora dos caminhos do Senhor muito tempo da minha vida. E eu sei como que é difícil, né? A mente ser liberta de coisas que aprendemos. Então nós temos que chamar vidas, famílias, pessoas, não simpatizantes. Porque o simpatizante, a mesma hora que ele está aqui, ele está colar. Ele tem isso como normal. Ó, eu gosto de ouvir, mas eu não tomo posição. Então é uma vida de mentira. É o que eu comecei a falar no começo aqui. E Jesus não tem vida de mentira para ninguém. Tem pessoas que mentem uma felicidade na bebida, já foi o meu caso, nas drogas foi o meu caso, nas noites, né? Compra coisas. Tem pessoas que compram coisas compulsivamente para preencher o vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Porque quer se lançar na bebida, mas depois que passa ali, né, o efeito da bebida é tristeza, é fossa, é depressão. Nas drogas, mesma coisa. Nas noites, mesma coisa. Na compra com compulsão é a mesma coisa, porque compra aquilo, passa a alegria daquilo, né, o deslumbre e tal. Olha, aí já começa de novo. É uma vida de mentira. Eu não estou falando que não é necessário comprar algumas coisas. Você tem condição, o teu sonho vai para cima mesmo. Mas eu estou falando de firmamento. Aonde estamos firmados? Né? Tem pessoas que sempre estão dizendo, né? Ah, tira tudo de mim, Senhor. Se nós estamos com dificuldade de servir a Deus com o que temos, irmão, se Deus tirar alguma coisa de nós, nós desviamos. Ah, mas Davi falou. Davi sabia. Deus conhecia o coração de Davi. Davi estava no propósito com Deus ali. Ah, mas aconteceu com Jó. Irmãos, não é qualquer um que vive a condição que já viveu. Ah, Senhor, arranca de mim, só não arranca o teu espírito. Tem pessoas que, se Deus permitir alguma situação, já não vem mais na igreja e não precisa nem arrancar nada. É só falar um não para ele, é só falar um não para ela. Então não peça as coisas que nós não vamos conseguir realizar diante de Deus. Fala para Deus, assim como eu falo todas as manhãs, que seja feita a tua vontade e o teu querer. Eu só tenho que estar preparado para viver aquilo. E aonde eu se preparo? Aonde nós se preparamos? Nos pés de Jesus. Aí tem carro, casa, comida, roupa, emprego, família. Aí não está servindo a Deus, está maleando, ó. Está oscilando. É igual o ventilador que está aqui, ó, em cima da minha cabeça. Ó, tá assim, ó. Aí se arrancar, aí faz assim de uma vez mesmo. Passar por alguma situação, aí fala, eu não aguento, é o diabo. Não, você está pedindo? Nós temos que tomar cuidado com as nossas orações, irmão. Nós pedimos e aí da hora que eu quero viver milagre. Milagre, eu sempre digo, milagre é quando a terra encerra o seu propósito. Quando a terra não pode fazer mais nada. Quando os homens não podem, porque o que é para mim fazer é para mim, o que é para Deus é para Deus. Aí eu quero viver milagre, estou pronto para viver milagre, aí Deus cerra todas as portas da terra para nos preparar para viver o milagre. Aí nós falamos, o diabo fechou as portas, estou passando por uma luta, por uma prova. Nós acabamos de orar para viver aquilo, aí na hora de passar para o outro lado, para a fase
Para a nova fase, nós queremos desistir. Eu sempre ensino aqui, cuidado com as orações, cuidado com aquilo que você está pedindo. Ah? A palavra diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Lê lá o capítulo 4 de Tiago para você ver. Nós não recebemos porque não sabemos pedir. Quando pedimos, pedimos mal. Ah, Deus não me ouve. Olha o que nós estamos pedindo. Nós não somos super pessoas, irmãos. Vamos orar aqui? A missionária Valéria entoar os hinos da harpa e eu ministrar, senão nós vamos ficar aqui, né? E eu nem orar a hora. Tem muitas coisas que Deus ele vai falando conosco. Antes de nós orarmos, eu quero que você entenda, assim como eu, aonde estamos e aonde queremos chegar. É o princípio, né? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aonde estamos? Aonde queremos chegar? Eu estou obedecendo pela vontade de Deus? Ou estou, entre aspas, dizendo que estou obedecendo para receber coisas ao meu favor, não somente, aos meus deleites, para mostrar que, não, nós temos que saber onde estamos. Porque esse negócio de livre-arbítrio é para quem quer viver sem uma autoridade assim. Aí a nossa autoridade é Cristo. Porque não tem como eu viver o livre-arbítrio e logo depois proferir lá: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é a minha vontade em primeiro, é a vontade de Cristo. Não é o meu querer, é o querer de Cristo. Não é para onde eu vou, é para onde Ele me leva. Tá? Porque não tem como eu viver conforme a minha vontade, dizendo que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que saber aonde eu estou e para onde eu vou. Foi isso que o Senhor, logo de manhã, quando eu abri os meus olhos, o Senhor começou a falar comigo. Né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós nesta manhã de quarta-feira te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua proteção. Pai, eu já te peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, desta família, Senhor Jesus. Entre com providência, Pai, diante, meu Pai, daquilo que os teus filhos precisam. Pai, visita a mente, o coração, visita a alma, Senhor, porque tem muitas almas feridas, tem muitas almas, Senhor, meu Pai, vivendo situações de tristezas, estão, Senhor, meu Pai, aprisionadas, encarceradas, meu Pai. Senhor, mas que nós possamos dar vazão ao Espírito, que nós possamos ser renovados diante da tua presença. Que nós possamos deixar, meu Pai, a luz do Senhor, a luz da tua palavra, nos alumiar, meu Pai. Diante da tua presença, que nós possamos ter o teu direcionamento, Pai. E tudo aquilo, Senhor Jesus, que é a nossa vontade, nós possamos renunciar. Ah, mas a renúncia dói. É porque é renúncia. Se nós pudéssemos tirar e não doesse, não era renúncia. Então que nós possamos tomar partido da tua palavra, do teu querer, da tua vontade sobre a nossa vida. Ser conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Motor de 1400, 641. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus.
criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. 646. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu vou saudar todos os irmãos que conosco estão. Eu sempre digo aqui, se você está conosco e eu não falar o teu nome, manda a paz do Senhor, manda um bom dia, Eu vou estar aí, para nós é uma alegria estar com os irmãos, participando, conosco das manhãs com propósito. Glória a Deus. Você que tem a tua Bíblia aí, sempre peço para os irmãos que podem acompanharem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31 a seguir. Quero saudar aqui a nossa irmã Selma, Deus abençoe. Meu amigo Leonardo Santoro, missionária Raquel, a Vera Vieira, o Eric, a Ana Fernandes, a Rosimeire Dantas e o nosso irmão José Sênio, nosso irmão Zezinho. Tá? Se tiver mais alguém conosco aí, dê um sinal para nós, nós estaremos saudando você em nome de Jesus. Bom, vamos lá para a palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 7, versículo 31 a seguir. Irmãos, sempre eu deixo aí a descrição, aí o link, na barra de comentário aí, que é do canal do YouTube. Lá está todas as manhãs com propósito, Desde o começo, todas as pregações, tudo aquilo que Deus aí tem nos permitido anunciar,
Está lá. Se você não é inscrito, se inscreve lá para nos ajudar. Se eu não me engano, tem 100 inscritos lá, né? Então, mais ou menos 100 famílias estão sendo alcançadas. Creio que um pouco mais, porque às vezes eu acabo a live aqui, já tem 180 visualizações, às vezes entra 15, 20 pessoas, né? Às vezes entra 10, 7, mas pessoas têm sido alcançadas. Esse é o foco, tá? Você que encontrou, nós vamos à leitura agora. A cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo-lhe na língua, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. A Bíblia diz que a primeira vez que Jesus vai a Decápolis, as 10 cidades gentias, ele chega em Gadara. A Bíblia diz que ali está um endemoniado gadareno. Jesus expulsa os demônios dele, né? Até que os demônios vão para os porcos e se precipitam. Os pastores de porcos ficaram bravos com Jesus e mandando ele embora, expulsando Jesus dali. A Bíblia diz que o endemoniado, aquele homem que estava vivendo possesso por demônios, arrastando corrente, vivendo de cemitério, quer ir com Jesus. Jesus falou: não, vai para tua casa e você sirva de testemunho daquilo que Deus fez. Jesus então vai embora, só que agora Jesus está retornando. A Bíblia diz que Jesus ali libera uma palavra sobre a mulher cananeia, a filha dela é curada, também está endemoniada. Só que agora Jesus volta com um propósito. E quando Jesus volta nesse propósito, alguém chega em Jesus, né, trazendo alguém que está surdo e falava dificilmente, né? O surdo e gago, porque todas as vezes que nós ouvimos mal, nós reproduzimos mal. Por isso que nós temos que ser ouvintes da palavra do Senhor e praticantes, como diz Tiago. Romanos 10:17 diz que de sorte vem pelo ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, nós temos que ouvir bem para reproduzir bem. A Bíblia diz que agora alguém traz esse homem gago e surdo para que Jesus imponha-lhes as mãos, né, sobre ele. E aí a Bíblia diz que agora Jesus pega este homem, tira a parte de entre a multidão. Aqui está algo notório. Jesus tirou aquele homem daquele lugar de incredulidade, daquele lugar de cômodo, de comodismo, daquele lugar que ele conhecia tão somente. Todas as vezes que Jesus quer fazer uma obra na nossa vida, ele quer nos tirar a parte, irmãos. Ele quer nos tirar daquele lugar que nós viemos. Ele quer nos tirar do lugar da incredulidade, do lugar da podridão, do lugar da mentira, do lugar de todas as coisas ruins e nos levar num lugar de intimidade com ele. Nos levar num lugar de direcionamento, de levar num lugar que nós não vamos voltar a praticar as mesmas coisas. Porque a Bíblia diz que eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas, é a palavra do Senhor.
Então Jesus está dizendo, ó, nesse estado não dá para efetuar um milagre. Mas pastor, todos que receberam de Jesus não ficaram no mesmo estado. Aquele endemoniado de Gadara, que estava sofrendo um ninho de demônios de Gadara, Jesus não falou para ele, volta para o cemitério. Jesus falou, vai para a tua casa. Porque ele não tinha aliança, ele não tinha mais roupa, ele não tinha mais identidade, ele vivia arrastando corrente para o cemitério. Jesus falou, ó, vai para a tua casa. Não é para voltar para o cemitério. É a mesma coisa. Nós temos que sair de ambientes, irmãos, que nos aprisiona. Nós temos que sair de ambientes que nos leva ao lugar do pecado, ao lugar da falta de visão, ao lugar da falta de audição, ao lugar que nós não conseguimos produzir bem as palavras porque ouvimos mal. Então nós temos que entender esse propósito de Jesus na nossa vida. Eu já falei para os irmãos, eu não canso de dizer porque Jesus libertou. Outrora era viciado no crack, na cocaína, tiner, benzina, cola, na pornografia. Não tem como dizer que sou liberto se eu estou voltando para o mesmo lugar. Não tem como dizer que sou liberto se eu estou praticando as mesmas coisas. Porque a incredulidade, ela produz em nós medo, dúvida, insinceridade. Nós não somos sinceros. Nós não somos verdadeiros. Nós temos que ser sincera. Né? Nós temos que ser forjados em Jesus. E aí quando Jesus nos quer arrancar desse ambiente, às vezes nós temos medo do novo. Às vezes nós temos medo da novidade de vida. Mas Jesus pegou aquele homem pela mão. Jesus não terceirizou o negócio. E às vezes nós temos medo de sair desse ambiente. Nós temos que estar sempre renovados, precisando e buscando o novo, irmãos. O novo nos traz novidade de vida. Ah, pastor, mas é difícil. Mas vai depender de você, vai depender de mim. Você sabia que para nós vivermos o novo depende de nós? Porque Jesus já fez tudo que ele tinha para fazer na cruz do Calvário. Ele já fez tudo, ele liberou o acesso para nós. Mas para viver o novo em Jesus, nós temos que tomar posição. Você está entendendo? Porque o agente restaurador de todas as coisas é Jesus. Não há outro agente restaurador se não for Jesus, irmão. É o haja de Deus, a palavra do haja, é o poder de criação. É o verbo vivo que João capítulo 1 fala. É o pão vivo que desceu do céu. Então você está entendendo que a palavra é Jesus. E o agente restaurador é a palavra, é Jesus na nossa vida, não tem outro. Às vezes nós estamos atrás, né, de coisas. Tem pessoas que vivem uma vida atrás da pessoa amada. Eu quero dizer algo para os irmãos. Tá? A pessoa amada é aquela que nós escolhemos amar. Não tem pessoas perfeitas. Tá? A base de todo relacionamento é o respeito. Eu não sirvo Jesus pelo medo. Eu sirvo Jesus porque eu entendo que ele é superior à minha vida. Eu não sirvo Jesus com medo, igual alguns dizem, olha, se você não fizer, você vai ficar de cama. Às vezes, servindo a Jesus, passa situações da nossa vida, nós passamos pela cama. Nós passamos pela enfermidade. Nós passamos pelo tempo de escassez, mesmo servindo a Jesus. Mas eu sirvo a Jesus porque eu sei que não há outro Senhor e Salvador na minha vida. Se eu tombar hoje, eu for fiel até a morte, Jesus vai me dar coroa da vida eterna, vai me dar salvação. Tá? Na eternidade eu tenho que ter certeza de salvação aqui na terra. Tá? Mas eu tenho que ter certeza também que se eu for embora hoje, se Jesus me buscar hoje, eu estou salvo. Então por isso que sempre Jesus está nos tirando de ambientes, irmãos. Jesus foi à beira do caminho para falar com Bartimeu? Claro que não. Ele mandou chamar Bartimeu. Jairo foi atrás de Jesus, Jesus foi lá, restaurou a sua filha.
Você está entendendo? Saiu de ambientes. A mulher que vivia um fluxo de sangue, ela saiu daquele ambiente de medo, de dor, de morte, para ir atrás da vida. A viúva que não tinha nada, ela saiu daquele ambiente de escassez e foi atrás do profeta. Você está entendendo? Nós temos que sair de lugares para receber. Alguém aqui levou Jesus e falou, esse aqui está ruim, esse aqui tá mal, ele saiu do ambiente, agora põe as mãos sobre ele, para que ele receba algo do Senhor, para que ele seja curado. Então a primeira coisa que nós temos que entender, sair de ambientes. Qual é o ambiente que está te prejudicando? Qual que é o ambiente que está me prejudicando? Qual é o lugar, qual é a palavra que nós temos ouvido? O que nós temos seguido? Pastor, mas todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo, irmãos. Certo é mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado é mesmo que todo mundo esteja fazendo, é errado. Jesus pegou ele, tirando a parte dentre a multidão, versículo 33. Tirou a parte, pôs os dedos no ouvido, ou seja, dizendo, eu tenho autoridade para te curar. Eu tenho autoridade para te libertar. Eu tenho autoridade para tirar os agravamentos dos teus ouvidos. E quem que é a palavra? Jesus. Jesus está dizendo, pela palavra você vai ouvir. Pelo verbo vivo você vai ouvir. Pelo haja você vai ouvir. Porque ouvindo bem, você vai reproduzir bem. Jesus toca no ouvido dele, abrindo, tirando todo agravamento, impedimento, para que ele possa ouvir. E depois cuspindo e tocando na língua. Sabe que a revelação que o Espírito Santo me deu para essa data, para esse dia? Jesus estava colocando palavra na boca daquele homem. Primeiro limpou para ouvir e depois colocou palavra na boca daquele homem. Porque se eu ouço bem, eu reproduzo bem, mas eu tenho que reproduzir palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir falar de Deus. Eu tenho que ouvir manifestar daquilo que eu estou ouvindo. Às vezes nós falamos com a boca de Deus, mas o nosso coração está cheio de outras coisas. E não é isso que Jesus quer de nós, ele quer na totalidade. E tocou na língua, E levantando os olhos para os céus, olha que tremendo. E levantando os olhos para os céus, suspirou e disse, Efatá, isso é, abra-te. Jesus estava dizendo, o abra-te de Deus aconteça na vida deste homem. Saiu do ambiente, o Efatá, o abra-te, de Deus aconteça na vida deste homem. E logo, se lhe abriram os ouvidos. É o que eu falei. Primeiro, ouvido. Abriram-se-lhes o ouvido e a prisão. Havia algo aprisionando. E a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Você está entendendo? Com Jesus, irmãos, não é meia obra. Com Jesus não é gambiarra. Com Jesus não é talvez, não é quem sabe. Ele faz a obra por inteiro. Ele só precisa de alguém disposto para receber. Ele só precisa de alguém disposto para sair do lugar de comodismo e entrar para o lugar que ele quer. Ele tirou a parte. O homem poderia falar, não, eu conheço aqui, pode ser aqui na frente de todo mundo. Não, tira. Eu vou te tirar do lugar de incredulidade, meu filho. Eu vou te tirar do lugar da mesmice. Eu vou te tirar do lugar do quem sabe, talvez. Eu vou te tirar do lugar daquilo que as pessoas falam é assim mesmo. É do comum, irmãos, não é comum, tá? Não é normal. Quantas pessoas entram em contato conosco e dizem, pastor, eu acho que eu nasci para sofrer. Eu falo, não, você nasceu para vencer. É que você está no lugar errado. Não, pastor, fala, eu também já fui assim. Achando que as obras de Deus não aconteceriam na minha vida, porque eu olhava para mim, para o meu estereótipo. E não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Então, se eu tiver no propósito, na vontade e no querer de Deus, vai se cumprir na totalidade. Ele é quem faz, mas eu preciso querer. Você está disposto a querer fazer que Jesus faça a obra na totalidade na tua vida? Está disposto a vencer as paixões, os desejos, as concupiscências, as iniquidades? Não é porque não deu nada até agora que não vai dar nada amanhã, irmãos. Eu sempre converso com a minha esposa sobre isso.
Às vezes as pessoas dizem, não, ó, tá fazendo errado e não dá nada. Uma hora dá. Uma hora a conta chega. É a mesma coisa de passar o cartão. É a mesma coisa de passar o cartão, né? Nós não passamos o cartão, eu parei com esse negócio, passava demais, né? Dei uma maneirada. Passa o cartão e passar é facinho. Mas depois chega a fatura. E a fatura, se você não pagar ela na totalidade, vem um rotativo mínimo. Mas uma hora vai ter que pagar. Uma hora vem aquela parcela que não tem jeito. Então nós temos que tomar cuidado. Tá? Nós temos que sair desse lugar que nos faz o ouvido ficar gravado, que nos faz ser inconstante, né? Que não nos faz não liberar a palavra inteira, porque infelizmente quem tem, né, a gagueira, você vai conversar com ele, ele fica e não sai nada, né? Fica só pela misericórdia. Você vai tentar ajudar, é aí que fica pior, né? Você vai tentar ajudar a pessoa, aí que fica pior, ela não consegue, né? E quando eu estou perto, eu me esforço para não tentar ajudar, né? Mas você quer falar, você quer ajudar, você quer que a pessoa não fique naquele sofrimento. E aí, quanto mais nervosa ela fica, mais difícil sai a palavra. É a mesma coisa que não está firmado em Cristo. Não ouve, e aí reproduz o que ouviu mal. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não vou falar que é o caso, mas eu vou dar um exemplo. Quando Deus fez o propósito, a aliança com Adão, Deus deu total liberdade para Adão governar no jardim, mas da única árvore Adão não comer, do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a mais astuta das alimárias do campo, a serpente, veio e começou a falar com Eva. Né? Veio e começou a ir no ouvido de Eva. Como Eva não tinha ouvido de Deus, ela adulterou a palavra. Como adulterou? Acrescentou, dizendo que não podia tocar. Deus falou para Adão que não podia comer. Entrou-se o pecado, entrou-se a sedução pelo adultério da palavra. Porque ela administrou errado aquilo que Deus deu para Adão. Mas quando Eva comeu, continuou da mesma forma, porque Deus tinha feito aliança com Adão. Mas quando Adão, seduzido pelo fruto, viu que até o momento, pelos olhos ali, não tinha acontecido nada, ele tomou e comeu. Quando ele tomou e comeu, já virou tudo. Né? Começou a nascer espinhos e cardos. Né? Agora começou a mudar o ecossistema, o pecado começou a entrar no mundo e virou aquele negócio. Eva foi errada, ela adulterou aquilo que ela não ouviu 100%. Mas mais errado, a imputação daquilo que aconteceu estava no homem, porque Deus fez aliança com Adão. Então, às vezes, nós queremos culpar pessoas, tá? Porque nós queremos fazer aquilo que o nosso coração nos impulsiona. E eu sempre ensino na igreja aqui que Deus não fala por sentimento com ninguém. Sentir de Deus. Deus nunca direcionou ninguém por sentimento. Deus sempre ouviu, moveu por palavra, tá? Então não tem esse negócio, sentir de Deus, irmão, não. Deus me deu, Deus falou comigo, ó, Deus me direcionou a fazer, eu vou lá e faço. Porque o sentimento, ele é algo que é passageiro. Uma hora eu estou feliz, daqui a pouco a tristeza quer me pegar. Tá? É para você entender, eu não vivo triste, não. Daqui a pouco eu estou com fome, comi, já estou saciado. Aí eu estou sentindo mal no meu corpo, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo tantas coisas. Então Deus não move por sentimento, Deus move por palavra. Por isso que Jesus vem aqui na restauração. Eva reproduziu mais ou menos porque ela não ouviu na totalidade de Deus. Ela, quem sabe, não pode nem tocar. A serpente falou, pode sim, aqui, ó. Tá aqui na minha mão, come você vê. Não dá nada não. Porque Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus não quer que vocês cheguem a ser como Ele. Então você está entendendo, irmãos? Já começou aí. Porque às vezes nós achamos que adultério é só quando um homem e uma mulher se deitam, que tem aliança com outros. Não, adultério. Adulteração é tudo aquilo que sai do original, irmãos. É tudo aquilo que sai da veracidade. Já é um adultério. Foi adulterado.
Então Jesus está dizendo para esse homem aqui, ó, vou te tirar desse lugar, desse ambiente adúltero, desse ambiente que acha que é normal, desse ambiente que está assim, não vai mudar, para te levar para um novo ambiente. Ah, pastor, mas eu trabalho no meio de pessoas que é assim, assim, assado. Tudo bem, mas quando acende a luz, as trevas têm que ir embora. Eu não canso de dizer, tem sempre alguém nos observando. Quer para bem, quer para mal. Quem somos? Tem sempre alguém nos observando. Quer para bem, quer para mal. Quem somos? Ah? Sai desse ambiente de normalidade, é normal. Não, olha, está tudo certo. Não está, irmãos. Não está, porque senão Jesus não tinha tirado ele à parte. Se fosse normal aquele ambiente, com aquele homem que sofria de surdez e gagueira, Jesus não tinha tirado ele à parte. Jesus não tinha chamado ele para intimidade. Jesus quer nos chamar para intimidade. Né? E às vezes nós queremos remendar para chamar a atenção de Deus. Já foi me dado tantas propostas para fazer culto, irmãos. O que salva, o que liberta é a palavra de Deus, tá? Ah, pastor, o senhor não está aberto para o novo? Claro, mas o que salva, o que liberta, o que restaura é a palavra de Deus. Não tem que usar mecanismo do mundo para trazer pessoas para a presença de Deus, não. Não tem que usar mesmice. Olha, todo mundo está fazendo. Vamos fazer aqui, lá deu certo, irmãos. Eu sempre digo, quando uma pessoa vem, mas lá, eu falo, lá não é aqui. Porque nós não podemos ficar nesse negócio. Senão daqui a pouco nós estamos movimentando a igreja com mundanismo. Nós estamos ouvindo mal, aí não produz nada. Porque nós não queremos mais ler palavra. Nós não queremos mais meditar na palavra. Nós estamos neófitos muitas das vezes, porque só vai do jeito que está. Vai seguindo. Vai levando, o que eu tenho aqui tá bom. Tá? E aí vamos falando coisas que nem biblicamente é. Ouvi um ditado aí, tá lá na Bíblia, tá nada. Eu sempre ensino a igreja aqui. Pode ser eu que estou como pastor aqui até o momento. Pregar. Se não tiver na Bíblia, não receba. É palavra que há restauração. Porque Jesus fez isso. Ele suspirou e disse, Éfata, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Nós estamos falando perfeitamente de Jesus? Ou qualquer situação que acontece, nós estamos duvidando que ele existe? Nós estamos falando perfeitamente da palavra? Ou qualquer adversidade nós começamos a colocar o será? Nós estamos ouvindo Deus ou ouvindo as nossas próprias vontades? Isso eu estou falando para cada um de nós nos analisarmos, irmãos. Nós colocarmos em pauta aquilo que estamos fazendo. Porque analisar o outro é fácil. Tá? Eu não julgo ninguém. Tá? Até para tratar assunto pastoral, eu não julgo. Eu vou pelo que a palavra diz. Tá? As pessoas, graças a Deus, têm confiado na gente, têm visto Deus na nossa vida, pela misericórdia, e pela palavra nós temos auxiliado vidas e famílias. Tá? Eu sempre falo, não é porque está abarrotado, não é porque está cheio, pastor, senhor. Não, eu não estou falando contra igrejas, eu estou falando contra movimentos. Tá? Porque Jesus nunca foi por movimento. O culto começa onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está no meio. E eu sempre falo para a igreja aqui, que estamos em 15, 10, 5, culto. Pela dificuldade dos irmãos, pela semana dos irmãos, às vezes não consegue ficar. Nós temos que estar com direcionamento. Nós estamos com a mente fechada, nós estamos com o ouvido fechado e falando qualquer asneira. Coisas, pastor, mas eu não posso, olha, é meu amigo, irmão, fala a verdade. Tá? Tenha jeito de falar mais fácil. Porque senão nós vamos perdendo. E aí, versículo 35. Versículo 36. E ordenou-lhes a ninguém, que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais eu proibia, mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Nós não temos que falar sobre nós.
A nossa vida tem que falar sobre Jesus, tá? Porque nós não precisamos divulgar a nossa vida. Nós não precisamos divulgar, eu mudei, não. A mudança mostra nas nossas atitudes. Tá? Olha, o que Deus fez, o testemunho vai dizer. Nós não precisamos ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É Jesus na minha vida. Quanto mais o repreendia, mais o divulgava. Ó, Jesus falava, não fala para ninguém, ó, a fama dele, ó. Deixa a fama de Jesus correr na tua vida. Deixa a fama de Jesus correr no teu ministério. Deixa a fama de Jesus correr na tua família. Deixa a fama de Jesus correr na comunidade que você mora. Deixa a fama de Jesus correr no teu trabalho. Nós não temos nada do que nos envergonhar quando nós estamos diante da presença do Altíssimo. Pastor, mas estão falando, deixa eu falar, irmão. Não deve. Calma. Eu sempre falo aqui, não está devendo, fique em paz. A primeira vez expulsaram Jesus de Decápolis. Primeira vez Jesus não foi bem-vindo porque expulsou o demônio, eles foram nos porcos, os porcos se precipitaram, aparentemente causou-se prejuízo, mas a segunda vez alguém já chega em Jesus e fala, ó, impõe as mãos sobre esse aqui, para que ele receba a cura. Você está entendendo? Às vezes, a primeira vez, o estereótipo diz, não é cheio, não tem, não vai dar nada. Mas depois eles mesmos vão ver, tá? E não é para nós ficarmos se achando, se sentindo, não. Vai lá, segundo a vontade e o querer de Deus, ore, expulse o demônio, profira a cura, estenda a mão. Eu falo isso porque eu fui muito ajudado, irmãos. Tá? Eu era uma pessoa que pela sociedade era muito desacreditada em toda a situação que eu vivi. Mas houve pessoas que nos estendeu a mão. E pela misericórdia nós hoje estamos aqui. Então nós vamos profetizar em nome de Jesus. Nós vamos orar pela vida do Wendel e pela vida do Reginaldo. Também pela vida da Rosimeire, né? Que está sofrendo de dor em nome de Jesus. Vamos proferir o efatá de Deus sobre a nossa vida nesta manhã. Tá? E seja luz aonde você anda. Seja luz aonde você esteja. Deus abençoe a vida da Eda, né? Em nome de Jesus. Não sei se é ela ou se é o Wilton, mas Deus abençoe em nome de Jesus. Tá? Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Eu peço que o Senhor, meu Pai, entre com providência na vida do Wendel, Pai. Na vida do Reginaldo, eu não sei o que eles precisam, mas tu sabes. Que haja o efatá do Senhor nesta manhã sobre essas vidas. Pai, eu profiro, Senhor Jesus, em nome de Jesus, que todo mal bata em retirada. Pai, eu também apresento a vida da Rosimeire, meu Pai. Senhor, ela disse que está sofrendo de dor nos braços e nas costas, Pai. Eu profiro na autoridade que há no teu nome, no teu sangue, Pai. Eu profiro a cura e a restauração sobre essas vidas. Pai, eu profetizo em nome de Jesus que haverá testemunho segundo o teu querer e teu efetuar. Pai, nós te louvamos e desde já te, Pai, agradecemos. Se o Senhor não voltar até a data de amanhã, assim nós possamos nos reunir novamente em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Alana. Irmãos, hoje nós temos culto, tá? Vai estar ministrando hoje. Missionária Thaís, você de Aporé e região, está convidado, tá? Estão convidados para estar conosco nesta manhã. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz, se Deus assim nos permitir. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.